pessoa, ou algumas pessoas, porque eu como ser humano, eu sou limitado, então eu penso que isso é uma pessoa. Mas Deus fala para uma, fala para 1000, fala para quantas eles quiser falar, porque Deus é Deus, né? Então tem pessoas aqui que precisam desta profecia. Isto é uma profecia para a sua vida. Isaías 45, 2 e 3, que diz assim: Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Receba essa palavra profética que Deus colocou no meu coração para falar para você esta noite. Agora vamos para o texto da mensagem. Gênesis 33. Eu tenho alguns minutos porque meu pastor, é meu amigo, já me disse aqui que ele tem alguma coisa para fazer e nós vamos cumprir. A Bíblia diz que tudo tem que ser feito com decência e ordem, né? Gênesis 33. E levantou Jacó os olhos e viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos, a Lia e a Raquel e as 2 servas, e pôs as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás dele, e Raquel e José por último. E ele mesmo adiantou-se, prostou-se 7 vezes, e até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro e o abraçou, e arrojou-se-lhe ao pescoço, e o beijou, e choraram. Diga comigo amém. Amém. Tome assento, por favor. Meus amados, normalmente quando eu venho especificamente para esta abençoada congregação, eu nunca faço esboço. Normalmente todo pregador, ele faz um esboço, que é para não se perder na mensagem. Isso é natural, não é? Isso não é pecado não, irmão. É normal a pessoa fazer um esboço, e a gente faz lá os tópicos, e faz lá as entrelinhas, e vai fazendo uma coisa para ficar uma mensagem, não ficar uma mensagem assim de ponta cabeça, né? Que às vezes a gente não sabe o que o pregador está dizendo, porque ele mistura muita coisa, e o esboço é para isso. Mas eu estava ouvindo como disse o pastor, eu vou chamar de patativa, né? É uma benção, né? Não é aquela que ela é maranhense, né? Maranhense é gente muito boa. Eu gosto tanto de maranhense que eu me casei com uma maranhense, né? Há 30 anos que eu namoro com essa maranhense, e é uma benção, né? É uma benção, é a coisa mais linda da terra. É a minha esposa. Infelizmente ela não está aqui essa noite para vocês comprovar que ela é bela mesmo, né? A gente até se perde da mensagem, começa a falar de namorada, né? E esquece as coisas. Mas eu queria dizer o seguinte, é que se a Assembleia de Deus perder essa pureza, essa coisa singular que é nossa, essa coisa que nas outras igrejas eu acredito que não existe, como existe aqui na Assembleia de Deus, essa coisa de dar para o Senhor, essa coisa de abraçar o irmão, essa coisa de falar em outras línguas, essa coisa de profecia, essa coisa da irmã se levantar e vir na cabeça da pessoa e entregar uma profecia, isso é nosso, irmão. Isso é característica do assembleiano, é nosso. E nós não podemos perder esta característica. É característica da Assembleia de Deus. É nosso. O Espírito Santo, ele não está preocupado com fachada de templo. Se nós dissermos, nós vamos nos modernizar, é bom se modernizar. É bom ter telão, é bom ter ar-condicionado, é bom ter televisão, é bom ter rádio. Tudo isso é muito bom. Mas nós não podemos perder a simplicidade do Evangelho. Aquela coisa de glória a Deus e aleluia, que não pode ser substituída por palmas. Eu não sou contra palmas não, irmão. Eu só estou dizendo que não pode ser substituída. É com palmas, com glória a Deus, aleluia. Juntar as coisas.
unir as coisas e agradecer a Deus pela grande bênção que Ele tem nos dado. A Assembleia de Deus hoje está completando no dia 18, 100 anos. 100 anos, irmãos. Não são 100 dias, não, são 100 anos. Eu tenho aqui, não tenho para vender não, mas o Eliezer Rosa, ele tem um CD. Eu acredito que alguns irmãos aqui já adquiriram esse CD, que tem 14 minutos de uma gravação de Daniel Berg. Irmãos, eu quero confessar, meus irmãos, que quando eu ouvi, eu falei tanto, não estou querendo aparecer aqui como ser muito espiritual não, mas quando eu ouvi Daniel Berg, eu falei tantas línguas que eu tive que parar o carro. Eu no meu carro, e quando ele começou a falar, eu digo, meu Jesus, que coisa, né? E eu me sinto um covarde, irmão. Daniel Berg, um português que nem sabia falar português. Camarada que, essa gravação foi em 58 anos que eu nasci. Ele já tinha mais de 40 anos aqui no Brasil. E assim mesmo ele falava com sotaque, um sotaque muito carregado. Eu imagino esses homens, irmãos, ele contando a história. Ele diz que quando ele chegou aqui, eles foram para uma igreja metodista. Eu não sabia disso. Eles foram para uma igreja metodista. Depois eles foram para a igreja batista. E ele fala nos pastores. E ele diz assim, os pastores nos receberam com muita alegria. As suas famílias nos receberam com muita alegria. Nós temos que agradecer, meu irmão. Nós, crentes assembleianos, temos que agradecer os irmãos batistas. Porque foram eles que receberam os homens de Deus aqui nesta cidade. São nossos irmãos. E nós devemos a glória a Deus pela vida dos irmãos da igreja batista. Foram eles que receberam os irmãos, foram eles que cuidaram dele, foram eles que deram primeiro açaí para eles tomarem, foram eles que compraram as primeiras comidas aqui. Porque olha, segundo o testemunho de Daniel Berg, eles vieram com $60. $60. Um irmão deu um dinheiro para eles nos Estados Unidos e eles vieram num navio de terceira categoria. Era onde eles vinham. Não tinham dinheiro, não. Pessoas que despreparadas financeiramente falando, não tinham português, não sabiam falar o idioma da terra, mas eles vieram porque eles acreditavam na visão de Deus, na promessa de Deus. Eles acreditaram na chamada de Deus. Vocês sabem, amados, eu podia titular esta mensagem de hoje, criar um tema assim de improviso. Eu podia criar que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E sem querer, irmãos, é o que mais Daniel Berg falava, né? Agora que eu me lembrei que no testemunho ele sempre diz assim: Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O nosso Deus não mudou, irmãos. Nós é que às vezes temos atitudes negativas. Você sabe que tem crente que ainda não se livrou daquelas coisitas, né? Daquelas coisinhas que ele veio do mundo e não se livrou de algumas coisas. É supersticioso, tem medo de gato preto, tem medo de passar debaixo de escada, tem medo do dia 13, dia 13, o sangue de Jesus, né? E aí começa, né? E começa com essas coisas, essas coisinhas que não tem nada a ver, né? Que não tem absolutamente nada, nem aumenta o dólar, nem baixa o dólar. Mas as pessoas ficam com essas coisinhas. Eu vou chamar de trambolho. São trambolhos que as pessoas trazem. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, mas eu não sou melhor do que você não, viu, meu irmão? Mas eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Glória a Deus que eu não tenho essas coisas, irmão. Eu não sei o que é superstição. Na minha casa eu não fui criado com superstição, mas eu sei, olhando as pessoas e ouvindo as pessoas, como as pessoas são supersticiosas. Eu vejo jogador de futebol, o cara cheira a chuteira, só chulé velho, né? Mas ele cheira a chuteira, né? Ele veste a mesma cueca, deve ser nova, cheirosa, meio nojento, né? Então é aquela coisa, não? E perde o jogo. E vai lá e perde. Então, superstição não dá. Diz aí os estudiosos do assunto que se Macumba ganhasse jogo, o campeonato baiano todo ano dava empate, porque lá é o lugar da Macumba. Então isso não funciona, irmão. Mas tem crente que ainda fica com aquela velha natureza do pecado. E ele coloca isso na cabeça. Se acontecer uma coisa com ele, se ele cair da bicicleta, ele diz: meu Deus, isso é porque eu estou em pecado. Para com isso, irmão. Você caiu da bicicleta porque você estava andando na bicicleta. Se você estivesse andando a pé, você tinha caído também. Andando, deu uma topada e caiu.